Louvado seja Deus! Nós vamos dar início a um momento muito importante. Precisamos ficar atentos. Convido aqui o irmão Jorge para que esteja orando pelo nosso pastor Jorge, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações nessa tarde. Não vão embora, fiquem conosco, ouçam a palavra. Nós temos certeza de que o Senhor vai falar comigo e vai falar também com você nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia! Estamos felizes, Verdade, Jesus, por esse momento, onde Deus ele parou o céu, a terra a teu favor. Como o meu irmão Lucas falou, nós vamos estar orando agora para o homem de Deus, Pastor Jorge, quero se aproximar, quero que a igreja cubra o homem de Deus nessa tarde, porque vidas serão restauradas nesse lugar. Eu tenho a certeza e a convicção que a meteorologia estava falando que ia chover, mas o Deus que tem controle sobre a tua vida, através da vida do servo dele, vai falar contigo nessa tarde, porque Deus tem promessa sobre a tua vida. E se você crê na palavra de Deus, saiba que está tendo restauração e salvação na tua casa na tarde desse dia. Estenda a mão para cá, em nome de Jesus. Pai, queremos entregar o teu filho, o teu ungido nas tuas mãos. Que tu possa, Senhor, desfazer a voz dele como um canal, como tocha, Senhor, no bairro do Catumbi. Usa o teu servo, é o que te pedimos e oramos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pastor Jorge. obrigado, meu amado irmão Jorge Calixto. Deus abençoe a sua vida, amém, igreja? Amém. Rapaz, a igreja tá aí, não tá? Tá. Amém. Vou fazer de novo, vou ficar um ensaio, ficou bom. Deus abençoe a sua vida, amém, Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Amém. Agora a igreja chegou, graças a Deus, amém? Quero que você abra a sua Bíblia aí, queridos, no versículo que me foi passado. Aliás, diga-se de passagem, um versículo complicado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 10, o verso de número 26. Amém? Êxodo, capítulo 10, verso 26. Você pode achar no celular, se você tiver aí um tablet, uma Bíblia de papel, que alguns ainda usam Bíblia de papel, né? Graças a Deus por isso. Diz assim a palavra do nosso Deus, Êxodo, capítulo 10, verso 26, a parte A do versículo. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha, Aleluia. ficará. Meu Deus. Eu pedi para que a igreja estivesse aqui presente, participante, ativa, né? Porque quem foi que disse essas palavras aqui, igreja? Alguém pode dar um chute? Moisés. Quem foi? Moisés. Moisés. Já tivemos algumas vozes falando baixinho, Moisés, meio com medo de errar, né? Graças a Deus foi Moisés. E aqui os irmãos sabem que foi uma conversa de Moisés ali com o faraó naquele embate, se o faraó liberava o povo ou não liberava o povo, porque nesse momento o povo estava cativo ali no Egito. Agora, queridos, eu estou diante de um desafio aqui nessa tarde, porque você sabe como é que o povo chegou a essa situação que o povo estava aqui nesse momento? Você sabe como é que o povo chegou a ficar cativo, oprimido, escravo no Egito, como eles estavam vivendo aqui nesse momento? Porque antes que isso aqui acontecesse, muitas coisas aconteceram. Eu vou ser bem sucinto, eu vou resumir bem rapidinho, só para você entender e para que você possa entender o que Deus tem para falar para você nessa tarde de sábado, nessa tarde abençoada. Aliás, eu quero abrir um parêntese, porque eu sei que os irmãos acompanham rede social, na internet, televisão, os irmãos são bem informados. E alguém sabe, alguém lembra qual era a previsão da meteorologia para hoje? Era de quê? Chuva. Todos os sites que você entrava estavam dizendo lá, chuva. Valeu. Alguém sentiu algum pingo aí, alguma gota? Não, né? Só de suor, né, Lucas? Então a primeira coisa que eu já entendo, se Deus não permitiu que chovesse, é porque Ele queria que esse evento acontecesse. Aleluia. E se Ele queria que esse evento ocorresse, é porque Ele tem algo especial para fazer na minha vida e na tua vida, amém? Amém. Na minha vida, na vida da igreja, na sua vida que está nos ouvindo, de repente disfarçando, fingindo que não está ouvindo, mas está ouvindo. Deus tem algo especial para a sua vida nessa tarde. Então, voltando aqui para a mensagem, como é que o povo chegou a essa situação? Queridos, tudo começou com um homem chamado Jacó, que a Bíblia nos diz que teve uma experiência com Deus, e nessa experiência Deus mudou o nome dele. Ele passou a se chamar
Israel. De onde vieram, de onde surgiram, de onde se originaram os israelitas. E a Bíblia nos conta que esse homem chamado Jacó, ou melhor, que agora se chamava Israel, teve 12 filhos. E um desses filhos, desse homem, se chamava José. E era um filho que ele amava muito, que ele gostava muito. E tratava até com uma certa especialidade com relação aos outros filhos. E isso despertou naqueles outros filhos ciúme, inveja. Tamanha foi a inveja e o ciúme no coração daqueles rapazes, que eles ficaram com raiva do irmão, a ponto de planejarem matá-lo, isso mesmo. E eles iam fazê-lo. Se um dos irmãos, chamado Rúben, não tivesse entrado na frente, não tivesse impedido que aquilo acontecesse, falou, não vamos matá-lo. Ele é nosso irmão, é sangue do nosso sangue. E aí, queridos, eles não mataram José, mas falaram, não, mas a gente não pode deixar assim, a gente tem que fazer alguma coisa com ele. E aí, queridos, a Bíblia nos conta que eles chegaram a jogar José dentro de uma cova, dentro de um poço. E aí, iam matá-lo, tiraram ele do poço para matá-lo, mas como Rúben interviu, então o que eles fizeram? Ia passando uma caravana, alguns mercadores, que era muito comum naquela época. Então eles pegaram aquele filho, aquele irmão que eles pensavam em matar, entregaram para aquela caravana, e aquela caravana levou José, comprou José e levou. Foi vendido como uma mercadoria. E levaram aquele jovem para o Egito. E chegando ali no Egito, aquele jovem chamou a atenção, porque era um jovem inteligente, era um jovem bonito. E ali, queridos, para que eu possa encurtar um pouquinho a história, porque eu não tenho tempo de falar dela toda, mas a Bíblia nos conta que ali aquele jovem foi bem sucedido. Ali Deus abençoou aquele jovem de tal maneira que aquele jovem chegou a se tornar governador do Egito. E aí, já na posição de governador do Egito, a Bíblia nos diz que veio uma grande fome sobre todas as nações. E José, como era o governador do Egito, ele instruiu o rei, fala para o rei, rei, vamos fazer o seguinte, quando vier essa escassez, nós vamos fazer o seguinte, no tempo de fartura, foram 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E ele disse para o rei, rei, nos 7 anos de fartura, a gente consome o que a gente tiver que consumir, o que sobrar, a gente guarda nos nossos celeiros para que a gente tenha provisão no tempo da escassez. E assim eles fizeram. E por conta disso, queridos, o que aconteceu? Todas as nações ao redor passaram fome, todas as nações ao redor ficaram sem a sua provisão. Só uma nação tinha provisão e alimento suficiente para eles e para alimentar a todos que estavam ao seu redor. Quem era essa nação? A nação do Egito. E por conta dessa fome que as outras nações estavam passando, todas essas nações vinham ao Egito para comprar comida. E aí, queridos, a Bíblia nos diz que no meio desses que vinham ao Egito, os irmãos de José também vieram ao Egito para comprar comida. E aí, queridos, José já era governador do Egito. Agora você imagina essa situação. Ele já era governador e de repente ele se depara com aqueles irmãos que alguns anos atrás o venderam como se fosse uma mercadoria. Muito provavelmente aqueles irmãos pensaram que José já até estaria morto. E aí se depararam com José, não o conheceram, porque José já agora era um homem poderoso, muito bem trajado, muito bem maquiado, como era a cultura daquela nação. Não conheceram a José, porém a Bíblia nos diz que depois José se apresentou para eles. Eles tiveram medo de ser mortos, mas José ali os perdoou. E José mandou buscar o pai e todos os outros que ficaram no Egito, que eram seus parentes, mandou trazer para o Egito, perdão. E ali eles foram muito bem tratados, ali eles viveram uma época de muito conforto, ali eles viveram uma época de muita paz, de muita tranquilidade, desfrutando de regalias, porque José era muito considerado, muito amado, muito respeitado pelo rei daquela época, que era o faraó. Então eles viviam muito bem ali. Só que, queridos, a Bíblia nos diz que o tempo se passou, e aquele faraó que gostava, que considerava, que respeitava José, e que por conta disso tratava todos os familiares de José com muita consideração e com muito carinho, a Bíblia nos diz que esse faraó morreu. E como os irmãos sabem, na monarquia é assim que funciona. Morre um rei, automaticamente tem que ser posto outro rei no lugar daquele rei que morreu. Como diz o ditado, rei morto, rei posto, não é assim que se fala? E assim foi feito, queridos. Um novo faraó assumiu o comando daquela nação. Só que tem um problema. O faraó que agora assumiu o controle daquela nação
não tinha a mesma consideração por José. O faraó que assumiu aquela nação não tinha o mesmo respeito, o mesmo apreço por José que tinha o outro. E por conta disso, queridos, ele não tratou a José e nem aos seus parentes com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, e nem aos seus descendentes. E a Bíblia ainda diz mais: aquele faraó, vendo que os judeus que estavam no Egito, os descendentes de José e de Jacó, estavam crescendo, estavam se multiplicando, e aquele faraó temeu que aquele povo se fortalecesse e se levantasse contra ele e até mesmo viesse a tomar o seu trono. Então o que ele decidiu fazer? Começou a oprimi-los, começou a escravizá-los, começou a subjugá-los. E aquele povo que vivia ali, que antes desfrutava das regalias, porque o faraó anterior gostava muito de José, aquele povo que vivia no conforto, aquele povo que desfrutava das benesses, agora estava vivendo uma situação totalmente oposta. E aqui, queridos, eu aprendo uma lição que é muito importante, porque bem assim é na minha vida e na tua vida. Às vezes estamos vivendo uma situação um tanto quanto agradável, uma situação um tanto quanto tranquila, e isso é em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, na nossa área profissional, de repente estamos muito bem empregados, trabalhando numa boa empresa, recebendo um bom salário, e aí de repente alguém te chama no departamento pessoal e fala assim de uma forma chique para você: a empresa não mais necessita dos seus serviços. Em outras palavras, você está no olho da rua. É assim que funciona. Ou então na área da nossa saúde, de repente estamos bem, gozando de plena saúde, e aí de repente é um sintoma, é uma febre, é uma tontura, é um desmaio, é uma alergia, é uma dor na barriga ou coisa parecida, e de repente você vai ao médico e esse médico constata que você está gravemente enfermo. É assim que acontece na nossa vida, queridos. A nossa vida pode mudar de uma hora para outra. Pastor, o senhor veio nessa tarde aqui profetizar maldição na nossa vida? Não, muito pelo contrário. O que eu venho aqui é dizer para você que é por isso que eu e você precisamos confiar acima de tudo em Deus. Porque hoje estamos bem, amanhã podemos não estar. Hoje estamos muito bem empregados, amanhã podemos estar desempregados. Hoje estamos muito bem de saúde, amanhã podemos estar gravemente enfermos na cama de um hospital. Eu estou aqui agora falando, pregando para você, mas quem garante que daqui a meia hora eu continuarei vivo? Isso não é o evangelho do terrorismo, não. É o evangelho da realidade. Queridos, a Bíblia diz: quem é que pode garantir ou acrescentar um dia? Eu vou usar essa expressão para você entender a sua própria vida. Você pode me garantir que você vai viver mais meia hora? Quem aqui pode garantir? Ninguém. Por isso precisamos estar com a nossa vida firmada em Deus. E é isso que eu aprendo aqui. Mas, queridos, a Bíblia nos conta, voltando aqui para a nossa mensagem, que Deus, aleluia, levantou um outro homem, um homem chamado Moisés. Eu também não tenho tempo de te explicar muita coisa da vida desse homem, mas, queridos, uma vez a Bíblia nos diz que esse homem estava num determinado lugar chamado Midian, e ele estava cuidando das ovelhas do sogro dele, que se chamava Jetro. E aí, de repente, Moisés, ele viu algo sobrenatural acontecer ali naquele deserto. Ele viu uma planta, uma sarça, que era uma planta muito característica do deserto. Aquela planta estava pegando fogo. E aí você vai dizer: pastor, o que tem de sobrenatural nisso? É até muito natural as plantas pegarem fogo, principalmente se elas estiverem expostas a um lugar muito quente. A chamada, que a química, que a ciência chama de combustão espontânea. É natural. Então o que há de sobrenatural nisso? Obrigado, meu filho. Pastor, o que é de sobrenatural nisso? Que a Bíblia diz que aquela planta pegava fogo, mas tem um detalhe: o fogo não consumia aquela planta. E Moisés viu aquilo, viu que havia algo de sobrenatural naquela situação, e ele foi se aproximando daquele fenômeno. E aí Deus falou algumas coisas para ele, que eu também não tenho tempo de te falar tudo, mas tem 3 coisas que Deus falou para Moisés, que eu quero que você guarde nessa tarde no teu coração, e depois que eu falar essas 3 coisas eu vou encerrar. Porque a Bíblia nos diz que quando Moisés se aproximou perto daquela planta que pegava fogo, ali Deus se manifestou para ele. E a primeira coisa que Deus falou para ele foi o seguinte: Moisés, eis que eu sei, Moisés, eis que eu percebo a aflição do meu povo no Egito. Essa foi a primeira coisa que eu quero que você guarde no teu coração nessa tarde.
Porque assim como Deus falou para Moisés naquela época, assim como Deus contemplava a aflição do povo dele naquela época, ainda assim é na minha vida e na tua vida. Ainda assim é na minha vida e na tua vida, ainda hoje. Eu quero dizer para você que Deus, ele contempla a situação que você está enfrentando. Deus sabe o que você está vivendo, porque ele disse para Moisés: eu estou vendo a aflição do meu povo. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa tarde. Quem sabe você até está aparentando alegria no teu semblante, mas quem sabe o teu coração está aflito. De repente os seus parentes, aqueles que são mais próximos, até mesmo aqueles que têm intimidade com você, não sabem como está o teu coração, mas Deus sabe. Deus conhece a tua aflição. Deus percebe a tua aflição. Isso não está passando despercebido, porque é o que o inimigo das nossas almas quer que nós acreditemos, é que ele está indiferente muitas vezes àquilo que nós estamos passando. Porque por muito tempo essa foi a imagem de um Deus que nos ensinaram: um Deus distante, um Deus indiferente, um Deus inacessível. A imagem física de Deus que passaram pra gente: um velhinho barbudo, com um cajado, sisudo, de cara feia, pronto para puni-los no primeiro castigo, no primeiro deslize. Não é assim, querido. Ele não está indiferente ao que você está passando. Ele sabe, ele conhece essa tua aflição, que você não ousa contar nem para a pessoa com quem você tem mais intimidade. A aflição do teu coração, ele conhece. Foi a primeira coisa que ele disse para Moisés: Moisés, eu conheço a aflição do meu povo. E depois ele disse uma segunda coisa que eu quero que você guarde no teu coração. Ele disse para Moisés: Moisés, eu sei da aflição do meu povo, e eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Queridos, eu não sei você, mas quando eu paro para pensar que esse Deus me ouve, eu fico maravilhado. Porque você deve pensar assim: pastor, Deus não me ouve, pastor. Deus não me ouve porque eu sou muito pecador. Deixa eu dar uma notícia para você nessa tarde. Todos nós que estamos aqui, inclusive os membros dessa igreja, a Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, também somos pecadores. Você deve pensar assim: pastor, Deus não me ouve porque eu não sou digno. Deixa eu te dar uma outra notícia: nenhum de nós que estamos aqui somos dignos. Nenhum de nós que estamos aqui somos merecedores. Porém a Bíblia nos diz que Ele inclina os ouvidos para ouvir a minha e a tua oração. Isso é maravilhoso, queridos. Eu não sei como é que você se sente quando você entende isso. Eu vou dar um exemplo só para você entender. Suponhamos que agora, nesse exato momento, de repente passa aqui nessa rua uma comitiva. E aí no meio dessa comitiva, a gente percebe que está o presidente dos Estados Unidos. Eu vou usar o presidente dos Estados Unidos porque é uma das nações mais poderosas da Terra. E de repente nessa comitiva está passando o presidente dos Estados Unidos. E aí você ousa chamar por ele, de repente para cumprimentá-lo, para fazer algum pedido, para falar com ele. E aí o presidente dos Estados Unidos para te dar atenção, para te ouvir. No mínimo vai acontecer uma coisa com você: você vai ficar famoso. Porque você vai deixar de ser uma pessoa normal e vai passar a ser a pessoa que os presidentes dos Estados Unidos parou para ouvir. Pois eu quero te dizer uma coisa nessa tarde: aqui no nosso meio está um que é muito maior, muito mais importante e muito mais poderoso que o presidente dos Estados Unidos ou que qualquer homem da terra. E esse que está aqui hoje, nessa tarde, no nosso meio, ele está pronto para te ouvir. Aleluia! Ele está inclinando os ouvidos e falando assim para você: fala, meu filho, que eu quero te ouvir. Aleluia! Essa foi a segunda coisa que Deus falou para Moisés. E a terceira, para a gente começar a encerrar. Ele disse assim: Moisés, tenho visto a aflição do meu povo. Moisés, tenho ouvido o clamor do meu povo. E por último ele disse assim: por causa disso, Moisés, eu desci para livrar o meu povo. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. É como se Deus tivesse dito assim para Moisés: Moisés, eu vou livrar o meu povo porque eu não quero mais ver o meu povo cativo. Eu não quero mais ver o meu povo prisioneiro. Eu não quero mais ver o meu povo acorrentado. Eu não quero mais ver o meu povo escravo.
Foi isso que Deus falou para Moisés. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não nos quer ver aprisionados. Deus não nos quer ver acorrentados. Deus não nos quer ver cativos. E aí de repente você deve estar pensando assim: pastor, eu não sou cativo, eu não sou acorrentado, eu não sou escravo, eu sou livre. Deixa eu te dar uma notícia nessa tarde. Você está enganado. Você está preso e não sabe. Preso por quê, pastor? Eu podia dar alguns exemplos. De repente você está preso pelo vício. Pelo vício de quê, pastor? De tantas outras coisas. Pelo vício da cachaça. Pelo vício do sexo. Pelo vício do jogo. Pelo vício das drogas. Aí você pode falar assim: pastor, eu não sou viciado em nada disso. Mas de repente você é viciado em alguma outra coisa e nem imagina. Você quer ver eu dar um exemplo muito simples, muito comum? Alguns são viciados em televisão. Pessoas que não conseguem ficar um dia sem assistir televisão. Alguns são viciados em refrigerante. Não conseguem ficar um dia sem tomar um refrigerante. Você está conseguindo entender? Por isso que a Bíblia diz: posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Porque Deus não quer que você seja escravo. Você foi chamado para ser livre. Aleluia. Por isso a Bíblia diz no Evangelho de João: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Que a verdadeira liberdade você só pode conquistar se for em Jesus. Não há outro método, não há outra forma, não há outra maneira. Guarda no teu coração nessa tarde essas 3 coisas que Deus falou para Moisés, que são extremamente importantes. Primeira delas, você não pode esquecer que Deus, Ele ouve você. Segunda, Ele se importa com você. E terceira, Ele não quer te ver cativo, Ele não quer te ver prisioneiro. Me lembro de uma história de um rapaz. Passou para ir à igreja, encontrou um amigo no bar. Ele convidou aquele amigo para ir à igreja. O amigo falou para ele: não vou não, cara. Fazer o que nessa igreja? Crente não pode fazer nada, vocês são presos. Vocês são proibidos de fazer tudo, vocês não podem fazer nada, vocês são escravos. Aquilo é uma prisão. E o amigo não discutiu, não falou nada, o amigo foi para a igreja. E o amigo voltou da igreja, o amigo estava lá no bar. Ele passou por aquele amigo, foi para a igreja, foi para casa. De tarde ele foi para o evangelismo. Ele passou para o evangelismo, aquele amigo estava no mesmo bar. Ele foi para o evangelismo, quando ele voltou do evangelismo, passou pelo bar e lá estava o mesmo amigo. De noite ele foi para a igreja, passou pelo bar e lá estava o mesmo amigo no bar. Quando acabou o culto, que ele saiu da igreja de noite, indo para casa, ele passou pelo bar e lá estava o mesmo amigo. E aí nessa hora, queridos, ele parou perto do amigo e falou assim: lembra que eu te chamei de manhã para você ir para a igreja comigo? O que você me falou? Eu vou nada, rapaz. Vocês são tudo escravos. Vocês são tudo presos. Ele virou para aquele amigo e falou assim: eu passei aqui 6 vezes hoje. E todas as 6 vezes que eu passei, você estava aqui, nesse mesmo bar. Eu tenho certeza que você não saiu daqui, não foi porque você não quis, foi porque você não conseguiu sair. E aí eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde: quem é mais prisioneiro? Eu ou você? Você consegue entender? Fomos chamados para ser livres. Eu não bebo. Sabe por que eu não bebo? Ah, pastor, porque eu só tenho uma religião. Não. Se eu quiser atravessar essa rua e ali no bar tomar uma cerveja, eu posso ir. Sim ou não? Sim ou não? Tenho liberdade. Mas não vou, porque escolhi. Aleluia. Porque eu tenho liberdade para ir, mas também tenho liberdade para não ir. Você está conseguindo entender nessa tarde? Deus chamou você para ser livre. Ele quer te libertar. E só Jesus pode te libertar. Eu quero convidar a igreja para nós ficarmos de pé.
Nós vamos orar. Nós vamos agradecer ao Senhor por essa tarde, mais uma vez. Depois nós vamos louvar a Deus ainda, não sei com mais quantos louvores, né? Mais 13 não. Nós vamos louvar a Deus. Mas agora eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, que de repente está nos ouvindo, mas fica meio tímido, né? De levantar a sua mão, de sinalizar, não tem problema. Mas eu quero orar por você para Deus abençoar a sua vida, porque mesmo rouco como eu estou, eu tenho certeza que a minha voz, a palavra de Deus está chegando ao seu ouvido. E nós vamos orar por você. Eu quero convidar a igreja a virar para lá, assim ó, para lá, assim ó, isso, estender a sua mão, que nós vamos abençoar esse lugar. Obrigado, filho. Senhor, muito obrigado por essa tarde. Nós queremos te entregar, Senhor, a vida de cada um nessa localidade, a vida de todos que estão nos ouvindo nessa hora, Senhor. Que tu possas alcançar com a tua graça e com a tua misericórdia. Toma nas tuas mãos, Paizinho, essa pessoa que está sorrindo exteriormente, mas que o seu interior está triste, abatido, aflito. Toma nas tuas mãos, Senhor Deus, essa pessoa que busca preencher esse vazio, Senhor, de várias formas. E nós sabemos que não será preenchido, porque esse vazio só pode ser preenchido se for pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas nessa tarde. Nós abençoamos essa localidade do Catumbi. Nós abençoamos essas comunidades. Nós abençoamos essas vidas, Senhor. E que o Senhor possa alcançá-los com a tua graça e com a tua misericórdia, para que eles possam ser verdadeiramente livres. Livres, libertos, em nome de Jesus. É em nome de Jesus que oramos. É em nome de Jesus que nós agradecemos. E todo o povo de Deus receba e diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor mais um pouquinho, que a voz do pastor já foi embora. Que podes fazer, eu aprendi a te adorar o que é. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o